corpo terrestre, corpo celestial, corpo glorificado. Paz seja convosco. Eu quero ler a palavra onde foi anunciado. 1 Coríntios, capítulo 13. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Está divertindo, né? E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, mas não se importa com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas, havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Meninice demais, porque agora vemos por espelhos em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte o que nós conhecemos. Mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Mas o maior destes é o amor. Nós te agradecemos, ó Pai, porque podemos
ler uma escritura como esta, encarando e vendo, ouvindo, prestando atenção na maior força que existe na terra, no mundo e no céu, que é o amor. O amor ágape. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, dá que vivamos pelo menos a sombra desse amor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Pois bem, vamos encarar um pouco a realidade da finalidade desse amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Isso encerra o assunto. Agora, a formação destes corpos terreno, celestial, glorificado, isso é fruto do amor, em todas as suas etapas. Então eu peguei aqui a mensagem Pastor do Redil, pregado em 56, parágrafo 11, 12, etc. Então nós temos um memorial ali enquanto passamos como Israel tinha, assentado ali no esplendor de sua beleza, no trono de Deus está o Senhor Jesus Cristo, em um corpo físico mesmo, não uma teofania, que foi levantado dos mortos como um memorial de que algum dia estaremos voltando à terra natal. É um testamento. É um testamento, não é? Jesus mostra claramente à sua igreja esse mistério do corpo terrestre, corpo celestial, corpo glorificado. Nem todos têm a fé, a esperança de encontrar a Jesus fisicamente. Nem todos. Mas nós somos esclarecidos e convencidos pelo profeta de Deus, pelas Escrituras, e nós vamos vê-lo como ele é. E para acontecer isto, é necessário que nós estejamos na mesma condição. Senhor Jesus Cristo é um corpo físico que foi levantado dos mortos como memorial de que algum dia
estaremos voltando para a terra natal. Um dia ele se levantará daquele trono, o trono de seu Pai. Ele não está em seu próprio trono. Veja, não se embarace com coisas efêmeras dessa terra. Pense nisso. Eu tenho que abrir. Vem assim, naturalmente, Hebreus 12, deixando todo embaraço. Embaraçados. E acaba não vendo tudo que tem a seu favor. Mas se você livrar-se do embaraço, você vai ver isso. Um dia ele se levantará daquele trono, o trono de seu Pai. Ele não está em seu próprio trono, ele está no trono do Pai. Ele não está em seu próprio trono. Ele repete, ele está no trono do Pai. E ele voltará, e seu trono é para assumir o trono de Davi na terra. Isso já é no milênio? Suas vestes caem ao redor dele e voltam para a terra. Eu digo a você, vai ser um momento maravilhoso. Como não repetir? É claro. Ele se levanta, suas vestes caem ao redor dele e voltam para a terra. Eu digo a você, vai ser um momento maravilhoso. Não tem embaraço algum. Não tem nenhuma coceirinha naquela hora. Você fala sobre pessoas emocionadas e gritando. Apenas espere até aquele momento. Apenas pense nisso quando estivermos voltando. Apenas pense nisso quando estivermos voltando. Aleluia. Eu estava falando outro dia para alguns amigos e disse, sabe, quando Deus encontrou Abraão e falou com Abraão em um corpo de carne, cerca de 800 anos antes de Cristo nascer, isso aconteceu. E eu disse, foi o Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que foi Deus lá com Abraão. Lá estava ele e 2 anjos, que era Gabriel, Elohim e Miguel. E ele estava com fome quando ele estava aqui. Ele comeu a carne de um bezerro. Ele bebeu leite da vaca e comeu um pão de milho com manteiga. Aleluia, que refeição, né? É uma refeição muito boa. Deus e 2 anjos desfrutaram de uma refeição terrestre. Comeram com Abraão.
Eles disseram: agora, irmão Brana, onde ele conseguiu aquele corpo? Eu disse: não limite a sua fé, irmão. Quer dizer, não limite a Deus a sua fé. Às vezes é a tendência humana, não tem jeito. Limitar Deus a nossa fé. Não limite a sua fé, irmão. Oh, que coisa! Do que é feito este corpo? Um pouco de petróleo, um pouco de potássio e algumas luzes cósmicas e átomos mantendo tudo unido. Isso é tudo. Não foi nada uma vez, é agora e está indo para o nada. E então volta novamente em um estado glorificado. Eu volto aqui a dizer, mediante essas grandezas, coisas que estão guardadas para nós e já está em pleno acontecimento inicial. Não é tempo de ficar embaraçado com sentimentos humanos. É apenas um processo como revelar uma imagem. Ele simplifica, parece que a gente vê a coisa assim, pode apalpar. Eu disse, a única coisa que Deus fez, Ele disse, sabe, eles me dizem que em Sodoma e Gomorra estão ficando muito pecaminosos. Já era hora de mostrar um exemplo do que vamos fazer no mundo no tempo do fim. Já era hora de mostrar um exemplo do que vamos fazer no mundo no tempo do fim. São Pedro disse que isso está tudo reservado como um tesouro para o fogo. Viste bem? Então ele apenas disse, vem aqui, Gabriel. E vem aqui, Miguel. E ele, Mombrana soprou. Entre nesse corpo. Esse é o tudo. Ele apenas juntou a luz cósmica e tudo mais, e entrou naquele corpo e colocou e fez um para si mesmo. E quando ele estava aqui, ele teve fome como homem e comeu como homem. E desapareceu no ar na presença de Abraão. Isto é certo. Voltou para Deus novamente. Certo. Agora, você sente, põe a mão no queixo, fica pensando, meu Deus, que beleza
Deus tomou aqueles elementos da terra para Gabriel, Miguel e para si mesmo. E os três manifestaram em carne. E era Deus. Abraão deu comida, deu churrasco, deu pão com manteiga, leite de vaca para Deus. Como é que Abraão ficou, hein? E ele sabia que o Elohim era o Senhor. Era aquele Melquisedeque de Abraão. Aquele Melquisedeque. Os anjos, Gabriel, Elohim, aliás, Gabriel e Miguel, foram para Sodoma. Tiraram o Ló e atearam fogo. E Elohim desapareceu. Então, o banquinho ali ficou vazio, o outro banquinho, o outro. E ele olhando para Sara, e Sara olhando para ele. Não tinha nenhum atrapalho naquilo. Não tinha nenhum embaraço. Abraão vinha de fé em fé, de passo em passo, tendo experiências, ouvindo a Deus só através da voz, só da forma audível. Mas por fim, comeu pão, bebeu leite de vaca, pão com manteiga, comeu carne com Elohim. Pensa nisso. Qual é o acontecimento aqui, por mais que seja problemático, emaranhado, que pode ficar debaixo dessa grandeza ou ficar acima? Há certas coisas que acontecem exatamente no cumprimento daquilo que Paulo disse: todas as coisas acontecem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Ora, presta atenção, eu quero bater nisso, porque isso é grande demais. Mas quantas vezes já lemos? Quantas vezes já ouvimos? Era tão comum. E Elohim veio, falou com Abraão, etc. E todo mundo prega sobre isso, os pastores do mundo, das religiões evangélicas e mesmo católica hoje prega. Mas quem pode ver esse grande mistério? E desapareceu no ar, na presença de Abraão. Como ele apareceu na sua presença.
Eles estavam vindo lá com os pés sujos de poeira. E Abraão foi rever meu Senhor. Que companheirismo, que identificação. Tem alguma coisa, tem alguma notícia, tem algum embaraço? Oh, como é que a gente sai daqui? Que jeito que eu vou sair daqui? E para aqueles que não gostam de um bom sanduíche, de pão com manteiga e leite de vaca, ia ficar em dificuldade ali, naquela reunião. Fala, não, isso aí eu não como. Isso aí eu não como. Oh, Deus. Aleluia. Não, mas vamos sair. Parágrafo 13. Agora, se esse é o tipo de Deus que servimos, se essa é a onipotência e servimos, agora, se esse é o tipo de Deus que servimos, se essa é a onipotência que servimos, nós servimos uma onipotência. Então, com o que temos que nos preocupar? Como temos com o que nos preocuparmos? Basta deixar o coração cheio de amor, de 1 Coríntios 13, e não vamos preocupar. As pessoas estão dando doenças, sofrendo doenças malignas até, por causa de preocupação. O profeta diz: preocupação não tem virtude. Com o que temos que nos preocupar? Doença, ou morte, ou tristeza, ou corrupção, ou seja o que for. Veja aí, aos Romanos capítulo 11, a partir do verso 31, né? Cântico de vitória. Quem nos separará do amor de Cristo? E aí vai dando aquela lista. Nem mesmo a largura, nem mesmo o comprimento, nem mesmo a altura, nem mesmo a profundidade pode nos separar. Nos tirar através de uma preocupação. Doença, ou morte, ou tristeza, ou corrupção, ou seja o que for. Deixa de lado, não saia desse terreno, não saia dessa experiência. Que Deus me ajude a armar minha barraca aqui. E ele comeu com Abraão. Pois sim.
sabe que nós vamos comer com Ele? Comer. E Jesus, que depois ainda pegou uns peixinhos depois de ressurreto. E assou bem assadinho, coisa, então está comendo, gostoso, precisa ver. Aleluia. Os discípulos tiveram um privilégio muito grande. Comer peixe que Jesus pescou. Pescou com o anzol da palavra. Vem cá, vinha. Um destes dias, todos estes velhos átomos que mantêm estes corpos unidos vão se separar. Vocês pensem nisso. Essa coluna de dor que incomoda há anos, ela vai acabar. Essa dor de cabeça e circunstâncias diversas, espíritos que te fazem como que um espinho de Satanás, como Paulo disse, que me atormenta de dia e de noite. Um dia, um destes dias, todos esses velhos átomos que mantêm esses corpos unidos vão se separar. E nós vamos voltar ao pó, e a luz vai voltar, e todas as outras partes da terra estão voltando ao seu lugar, mas na ressurreição Ele irá, entre nisso, João, entre nisso, José, entre nisso, Maria, entre nesse corpo, aleluia! Entre nisso, em sua casa, isso é tudo, sim, Senhor, não é maravilhoso? Não é maravilhoso? E aquela mesma promessa que aquele mesmo Deus fez, apareça para nós na reunião, abençoa nossos corpos, nossos corações, nos dá Tua palavra, está falando na primeira pessoa com Deus, nos dá Tua palavra, nos transforma de pecadores em Seus filhos, santos, não, veja, nos lava em Seu sangue, nos cura quando estamos doentes, prediz para nós as coisas que virão, nos mostra nossos pecados e iniquidades, e sempre perfeitos. Não temos nada com que nos preocupar, temos? Pode deixar, você vai ficar livre de seus pecados, de suas iniquidades. Logo você verá que você está colhendo. Mas você nunca se perderá. Estamos apenas no caminho de volta para casa.
Então, por que não desejaríamos amar? 1 Coríntios 13. Por quê? Então, por que não desejaríamos amar, servir e valorizar alguém assim? Não desvalorizar. Servir e valorizar alguém assim? Sabendo disso, não sei em que minuto o coração dará sua última batida e estaremos acabados. Mas sair desta vida é entrar em sua presença. Em sua presença, sem nenhum embaraço, sem nenhuma lembrança, sem nenhum ataque. Sem nenhuma questão. Quando um bandido é morto, para quê? Ninguém se preocupa mais com ele. Quando um corpo desfalece, morre, ninguém vai falar mal dele mais, acabou. Ninguém vai falar bem. Tem alguém que diz ele, aí vai sentir sua falta, não? Ele sabe que nós fomos feitos anjos. Meu Deus. Aleluia. Parágrafo 14. Ele sabe que não fomos feitos anjos. Não é anjo. Não sabemos desfrutar como os anjos, estamos longe da pátria, mas um dia, por que longe da pátria? Fomos feitos do pó da terra, e Deus queria que fôssemos criaturas terrestres. Foi o pecado que nos fez morrer e sair desta terra. É o pecado que traz a velhice e a doença. Mas quando tudo isso acabar, suas criaturas e seus representantes do seu grande domínio serão exatamente como eles eram no jardim do Éden, sem pecado, sem morte, sem tristeza, sem doença, sem sofrimento, sem preocupação. Não vai ser maravilhoso? E estamos em nosso caminho para lá com a mesma certeza. Deus a abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.